Ela destruiu o coração dele, mas a vida tratou de fazer justiça. E se de repente você descobrisse que toda a sua vida era uma farsa? Ele amava, protegia e planejava o futuro. Mas por trás dos sorrisos, ela escondia um segredo devastador. Uma história real de traição, perda e a virada que ninguém esperava. Me chamo Pedro, tenho 34 anos e sou engenheiro de software em São Paulo. Cresci no interior de Pernambuco até os 12 anos, quando meus pais decidiram tentar a vida na capital paulista. Meu pai, carpinteiro habilidoso, e minha mãe, costureira, trabalharam como loucos para me dar educação. Tínhamos pouco, mas nunca faltou o essencial: comida na mesa, livros para estudar e valores sólidos. Cresci ouvindo meu pai dizer: Filho, a única coisa que ninguém pode tirar de você é teu caráter. Desde pequeno, era fascinado por computadores. Consegui uma bolsa integral para a engenharia da computação e me formei com honras. Não fui o mais popular, mas tinha meu grupinho de amigos nerds, e era feliz assim. Trabalhei em 3 startups antes de conseguir um cargo de desenvolvedor sênior numa empresa de tecnologia multinacional, onde estou até hoje. Sou aquele cara que prefere pizza e jogos de tabuleiro do que baladas. Tenho uma paixão por coleção de miniaturas de Star Wars, sim, um tremendo nerd, e faço trilhas nos finais de semana para compensar tantas horas sentado. Nunca fui o mais bonito da turma, mas também não sou de assustar ninguém. 1,78, físico normal, cabelos escuros e olhos castanhos. Nada extraordinário. Namorei algumas vezes antes, relacionamentos que duraram alguns meses, no máximo 1 ano. Nada sério o suficiente para pensar em morar junto ou casar. Estava bem assim, focado na carreira e nas minhas coisas. Em 2018, numa conferência de tecnologia em São Paulo, eu tinha acabado de fazer uma apresentação sobre segurança em aplicativos mobile, e Camila veio falar comigo no coffee break. Ela tinha 30 anos, era gerente de marketing digital, cabelos loiros na altura dos ombros, olhos verdes que pareciam mudar de cor dependendo da luz, e um sorriso que, juro, iluminava o ambiente. Eu adorei a sua apresentação, mas tenho uma dúvida sobre aquele segundo slide. Foi como começou. A dúvida virou uma conversa de 15 minutos, que virou uma troca de contatos, que virou um café na mesma tarde depois do evento. No Café Floresta, o mais hipster da Zona Oeste, conversamos por 5 horas seguidas. Ela era de uma família tradicional do Rio de Janeiro. Filha de médico com advogada, formada em publicidade, com MBA na Europa. Morava sozinha num apartamento na Vila Madalena, tinha um gato chamado Shakespeare, e adorava fotografia analógica. Camila tinha aquela mistura perfeita: inteligência afiada, ambição profissional e uma risada espontânea que fazia todos à volta sorrirem. Me senti imediatamente conectado. Pela primeira vez, conheci alguém que parecia entender perfeitamente meu mundo, mas que também me apresentava perspectivas completamente novas. Nosso primeiro encontro oficial foi uma semana depois, num restaurante japonês. Depois fomos a um bar de jazz. Terminamos a noite com um beijo que parecia de filme. Lembro de voltar para casa pensando: isso é bom demais para ser verdade. O relacionamento avançou rápido. Em 2 meses, já estávamos praticamente morando juntos, ora no meu apartamento, ora no dela. Seus amigos eram sofisticados, cheios de histórias de viagens internacionais e conexões nas altas rodas. Sempre me senti um pouco deslocado entre eles, mas Camila dizia que adorava minha autenticidade. As primeiras bandeiras vermelhas apareceram sutilmente. Uma vez, encontrei uma mensagem no celular dela, que estava na mesa enquanto ela tomava banho, de um tal de Gustavo. Sinto sua falta. Ninguém me entende como você. Quando perguntei, ela explicou que era um ex de anos atrás, que agora era apenas amigo. Disse que ele estava passando por um momento difícil no casamento e precisava desabafar. Você não confia em mim, Pedro? Você é muito inseguro. Precisa resolver isso. Ela inverteu a situação de um jeito que me senti culpado por questionar. Outra bandeira foi quando recebi uma ligação do banco sobre um cartão de crédito adicional que eu supostamente tinha solicitado para ela. Eu nunca tinha feito isso. Quando confrontei Camila, ela chorou. Disse que estava com vergonha de me contar que estava com dificuldades financeiras. Que tinha feito a solicitação achando que poderia me ajudar pagando depois. Cancelei o cartão, mas acabei emprestando dinheiro para ela regularizar as contas. Também havia os sumiços. Às vezes ela desaparecia por horas, dizia que estava em reunião ou que o celular tinha descarregado. Uma vez, uma amiga em comum disse ter visto Camila em um restaurante quando ela tinha me dito que estava trabalhando até tarde. Você está me espionando agora? É essa a relação que você quer? Foi a resposta irritada quando perguntei. E o pior, eu sempre cedia, sempre acreditava, sempre perdoava.
Estava completamente apaixonado e, como um idiota, interpretava todas essas bandeiras vermelhas como problemas de comunicação que iríamos superar com o tempo. Após 2 anos de namoro, Camila começou a falar em casamento. Eu já estava planejando pedi-la em casamento mesmo, então foi perfeito. Compramos as alianças juntos, mas mantive o pedido como surpresa. Um final de semana em Campos do Jordão, num hotel boutique, com pétalas de rosa no quarto e champanhe. Ela chorou, disse sim, postou dezenas de fotos no Instagram. O casamento foi em junho de 2021. Não tão grande quanto ela queria, meus pais ajudaram, mas não tínhamos orçamento ilimitado. Nem tão simples quanto eu preferia. Uma cerimônia para 150 pessoas num sítio nos arredores de São Paulo. Camila estava deslumbrante num vestido que custou 3 meses do meu salário. Lembro do meu pai sussurrando. Filho, tem certeza que você pode bancar essa vida? Ignorei, claro. O amor me deixava cego. Compramos um apartamento financiado, ou melhor, eu o financiei, já que meu nome estava sozinho no contrato porque o score de crédito dela era baixo. Adotamos um Golden Retriever chamado Hattie. Mobiliamos tudo com peças de design que ela escolhia cuidadosamente. A vida de casal perfeito no Instagram estava completa. Camila continuava trabalhando como gerente de marketing, mas trocou de empresa. Coincidentemente, ou não, foi para a mesma empresa onde trabalhava o famoso Gustavo, seu amigo. Eu o conheci em uma confraternização da empresa dela. Alto, bronzeado, cabelo perfeitamente arrumado, dirigia um BMW e falava alto sobre suas viagens e investimentos. Me tratou com uma cordialidade forçada, daquelas que você sente o desprezo por trás. Então você que é o cara que conquistou nossa Cami. Disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Camila explicou que eles eram grandes amigos agora, e que ele seria promovido a diretor de projetos especiais, então trabalhariam ainda mais próximos. Engoli seco e sorri. O que mais eu poderia fazer? A vida de casado tinha altos e baixos. Brigávamos sobre dinheiro. Ela gastava mais do que ganhávamos. Sobre tempo, eu trabalhava demais, segundo ela. Sobre filhos, eu queria, ela sempre adiava. Mas também tínhamos momentos bons. Viagens de final de semana, reuniões com amigos, planos para o futuro. Até que 6 meses depois do casamento, comecei a notar mudanças. Camila estava constantemente no celular, mas o escondia quando eu me aproximava. Começou a trabalhar até tarde com mais frequência. Comprou lingeries novas que nunca usava comigo. Inventava compromissos de última hora nos finais de semana. O clássico, né? Mas eu ainda não queria ver. Então, em uma sexta-feira comum, esqueci meu carregador em casa. Era meio-dia, e decidi voltar rapidamente para buscá-lo, já que morava a 15 minutos do escritório. Não avisei que estava indo. Por que avisaria? Era minha casa. Ao chegar no prédio, notei um BMW preto no estacionamento de visitantes. Meu coração acelerou, mas minha mente racional ainda tentava criar desculpas. Deve ser coincidência. Muita gente tem BMW. Não pode ser. Subi pelo elevador, com uma sensação de náusea crescente. Abri a porta silenciosamente e ouvi risadas vindas do quarto, música baixa e outros sons inconfundíveis. Caminhei em transe até a porta do quarto. Estava entreaberta. E lá estavam eles, minha esposa e Gustavo, na nossa cama, com uma garrafa de champanhe aberta na mesa de cabeceira. A mesma champanhe que eu tinha comprado para nosso aniversário de 6 meses na semana seguinte. Fiquei paralisado, observando por segundos que pareceram uma eternidade, até que Hattie, nosso cachorro, correu até mim abanando o rabo. Foi quando eles me notaram. Pedro, o que você está fazendo aqui? Camila gritou, puxando o lençol. Gustavo não parecia nem um pouco envergonhado. Simplesmente pegou o celular da mesa de cabeceira e checou as horas, como se eu fosse apenas uma inconveniência no seu dia. É isso que você me pergunta? O que eu estou fazendo na minha casa? Respondi com uma calma que me surpreendeu. Pedro, não é o que parece. Ela tentou com a desculpa mais clichê de todas. Então me explica o que é, porque para mim parece bem óbvio que você está transando com seu amigo na nossa cama. Gustavo finalmente se pronunciou. Cara, essas coisas acontecem. Não precisa fazer drama. Somos todos adultos aqui. Algo em mim mudou naquele momento. Não senti raiva explosiva. Foi um tipo diferente de raiva, fria, controlada, definitiva. Você tem 24 horas para retirar suas coisas daqui, Camila. E você, Gustavo, agradeça por eu não ser um homem violento. Agora saiam da minha casa. Calma, Pedro. Vamos conversar. Você está nervoso. Camila começou, mas eu já estava saindo do quarto. 24 horas. Depois disso, tudo que ficar vai para a doação. Voltei para o escritório em piloto automático. Pedi ao meu chefe para tirar o resto do dia de folga e fui para a casa dos meus pais. Eles perceberam que algo estava errado assim que me viram.
mas respeitaram meu silêncio inicial. Quando finalmente contei, minha mãe chorou, e meu pai apenas disse: Filho, agora é hora de ser forte como nunca. Dormi na minha antiga cama, abraçado ao travesseiro como uma criança. Na manhã seguinte, voltei ao apartamento com meu pai. Camila tinha levado algumas roupas e objetos pessoais, mas a maior parte ainda estava lá. Deixou uma carta de 5 páginas na mesa de jantar, que rasguei sem ler. As semanas seguintes foram um inferno emocional e burocrático. Contratei um advogado para iniciar o divórcio. Camila oscilava entre me acusar de ser controlador e ciumento, e implorar por uma segunda chance. Foi só um erro, Pedro. Eu te amo de verdade. Ele não significa nada para mim. Descobri que o caso deles já durava mais de um ano. Começou antes mesmo do nosso casamento. Alguns amigos em comum sabiam, mas ninguém teve coragem de me contar. Outros amigos escolheram lados. A maioria ficou com ela, porque eram mais amigos dela mesmo. O processo de divórcio foi complicado. Tecnicamente, o apartamento estava só no meu nome, mas ela alegava ter direito à metade por ser bem adquirido durante o casamento. No final, aceitei pagar uma indenização para ela abrir mão de qualquer direito sobre o imóvel. Queria acabar logo com aquilo, mesmo que significasse sair no prejuízo. Camila tentou voltar várias vezes, aparecia no apartamento chorando, mandava mensagens dizendo que não conseguia viver sem mim. Uma vez, apareceu embriagada na porta do meu trabalho, criando uma cena. Precisei pedir para a segurança escoltá-la para fora. Em uma dessas tentativas de reconciliação, ela confessou mais detalhes do caso. Ele me prometeu que ia deixar a esposa para ficar comigo, mas nunca cumpriu. Então eu decidi ficar com você, que sempre me tratou bem. Mas ele continuava me procurando. Respondi. Então eu era o prêmio de consolação? É isso que você está me dizendo? Ela chorou mais ainda. Não, não é isso. Eu te amo, Pedro. Cometi um erro, mas te amo. Erro é esquecer de pagar uma conta, Camila. O que você fez foi uma escolha consciente, repetidas vezes. Uma noite, ela me ligou para dizer que Gustavo a tinha agredido quando ela disse que queria terminar o caso para tentar se reconciliar comigo. Quase caí na armadilha da pena, mas meu advogado me alertou. Não caia nessa. Se a agressão for verdade, ela deve procurar a polícia, não você. O divórcio finalmente saiu após 8 meses de batalha. Foi como tirar um peso enorme das costas. Decidi manter o apartamento, apesar das memórias. Redecorei tudo, joguei fora a cama, mudei a disposição dos móveis. Era como exorcizar um fantasma. O fim do casamento foi doloroso, mas também libertador. Percebi o quanto tinha me anulado naquele relacionamento, sempre cedendo, sempre duvidando de mim mesmo. Mergulhei no trabalho e consegui uma promoção para líder técnico. Voltei a praticar jiu-jitsu, algo que tinha abandonado durante o casamento porque Camila achava brutal demais. Comecei terapia, a melhor decisão que já tomei na vida. Minha terapeuta me ajudou a entender os padrões tóxicos que eu repetia em relacionamentos. A necessidade de agradar, o medo de abandonar, a tendência a ignorar sinais de alerta. Trabalhamos nisso por meses. Emagreci 15 quilos. Não de propósito, mas porque finalmente estava cuidando de mim mesmo. Alimentação melhor, exercícios regulares, sono adequado. Comecei a cozinhar seriamente, outra paixão que tinha deixado de lado. Fiz um curso de gastronomia aos sábados. Também voltei a viajar sozinho, algo que sempre gostei e tinha abandonado. Um mochilão de 2 semanas pelo Nordeste me reconectou com minhas raízes. Visitar minha cidade natal em Pernambuco me deu uma perspectiva sobre o quanto eu tinha conquistado e o quanto ainda poderia conquistar. Meus pais foram fundamentais nesse processo. Meu pai, com sua sabedoria simples, sempre dizia: Filho, tijolo por tijolo se constrói um castelo. Não tem atalho. Aprendi que a reconstrução da minha vida seria assim. Um tijolo por dia. Aos poucos, voltei a me conectar com amigos antigos que tinha afastado durante o casamento. Fiz novos amigos também, principalmente na academia de jiu-jitsu e no curso de culinária. Comecei a frequentar um grupo de leitura na livraria perto de casa. 1 ano após o divórcio, me sentia uma pessoa diferente. Mais forte, mais consciente, mais eu mesmo. Foi nessa fase que decidi fazer algo completamente diferente. Um retiro de meditação de 5 dias numa pousada no interior de São Paulo. Nunca tinha meditado na vida, mas algo me dizia que precisava tentar. No segundo dia do retiro, durante uma caminhada silenciosa pelos jardins, notei uma mulher sentada sob uma árvore, lendo um livro. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, um dos meus favoritos. Após o período de silêncio, nos encontramos no jantar comunitário e começamos a conversar. Luísa, 32 anos, fisioterapeuta, cabelos castanhos cacheados e olhos cor de mel. Voz calma, risada sincera.
Ela estava no retiro porque precisava desacelerar, depois de anos se dedicando intensamente à clínica que abriu. A conexão foi instantânea, mas diferente de tudo que já tinha vivido. Não havia ansiedade, pressa ou medo. Apenas duas pessoas compartilhando ideias, experiências, silêncios confortáveis. Trocamos contatos no final do retiro, sem pressão ou expectativas. Começamos a nos falar diariamente, sobre tudo e sobre nada. Livros que estávamos lendo, documentários interessantes, receitas que testamos. Nosso primeiro encontro real foi um mês depois, num parque. Levei Hattie, que adorou Luísa instantaneamente. Sempre confiei no julgamento dele. Caminhamos, conversamos, tomamos um café. No final do dia, um beijo simples, sem fogos de artifício cinematográficos, mas com uma sensação de paz que nunca tinha experimentado. O relacionamento evoluiu naturalmente, sem cronogramas ou pressões. Luísa tinha sua própria vida bem estabelecida, sua clínica, seu apartamento, seus hobbies. Eu tinha os meus. Nos encontrávamos porque queríamos, não porque precisávamos. Ela foi a primeira pessoa para quem contei toda a história com Camila, sem omitir nada. Luísa ouviu com atenção e disse: Obrigada por confiar em mim com sua história. Ela não define quem você é, mas mostra o quanto você cresceu. 6 meses depois, Luísa começou a passar mais tempo no meu apartamento. Aos poucos, algumas roupas dela apareceram no meu armário. Alguns livros dela na minha estante. Hattie ganhou brinquedos novos que ela trazia. Foi uma transição tão natural, que nem percebemos quando começamos a morar juntos oficialmente. A diferença entre este relacionamento e o anterior era gritante. Com Luísa, havia respeito, espaço, honestidade. Nós conversávamos sobre problemas antes que se tornassem crises. Dividíamos responsabilidades equitativamente. E o mais importante, confiávamos um no outro de verdade. 1 ano e meio depois de nos conhecermos, compramos alianças juntos. Sem grande pedido, sem festa extravagante. Apenas nós dois, fazendo uma promessa sincera um ao outro. Alguns meses depois, Luísa me deu a notícia. Estávamos grávidos. A felicidade que senti foi indescritível. Aos 34 anos, finalmente sentia que minha vida tinha encontrado seu rumo verdadeiro. E então, veio a reviravolta. 3 semanas atrás, recebi uma mensagem da Patrícia, ex-melhor amiga da Camila. Não falávamos desde o divórcio. A mensagem dizia apenas: Pedro, sei que não temos contato há anos, mas acho que você deveria saber de algumas coisas. Podemos conversar? Nos encontramos num café. Patrícia parecia nervosa, mas determinada. Pediu desculpas por nunca ter me contado sobre a traição, disse que se arrependia profundamente. Mas por que você está me procurando agora? Perguntei. Porque finalmente entendi o tipo de pessoa que Camila é. E porque você merece saber que fez a escolha certa. Ela me contou o que aconteceu depois do nosso divórcio. A Camila e o Gustavo continuaram juntos. Ele finalmente pediu divórcio da esposa, deixando-a sozinha com os 2 filhos pequenos. Compraram uma casa juntos em um condomínio fechado luxuoso e começaram uma nova vida. Camila ostentava a nova relação nas redes sociais, viagens internacionais, jantares em restaurantes caros, presentes luxuosos, sempre com legendas sobre finalmente encontrar o amor verdadeiro e estar com quem realmente a merecia. Mas a fachada começou a rachar rapidamente. Há cerca de 3 meses, Camila descobriu uma coisa. Gustavo estava desviando dinheiro da empresa onde trabalhavam. Ela encontrou documentos comprometedores no computador dele. Quando o confrontou, ele confessou que estava em dívidas enormes. O BMW era financiado, a casa estava atrasada, os cartões estouravam limite constantemente. Toda aquela vida de luxo era uma fachada. Mas o golpe final veio quando Camila descobriu que Gustavo também estava traindo ela. Não com uma, mas com 2 mulheres diferentes, incluindo a assistente executiva da diretoria. Segundo Patrícia, quando Camila confrontou Gustavo sobre a traição, ele simplesmente disse: Você devia saber como as coisas funcionam, querida. Foi assim que começamos, não foi? Você era casada quando começamos. O que esperava? A casa de cartas desmoronou. A empresa descobriu os desvios de Gustavo e o demitiu. Camila também foi demitida, porque a empresa suspeitava, corretamente segundo Patrícia, que ela sabia dos desvios havia meses. Gustavo abandonou Camila com todas as dívidas da casa que tinha colocado parcialmente no nome dela. Além disso, ela tinha assinado como fiadora em vários empréstimos que ele fez. Ela perdeu tudo, Pedro. Está morando com os pais, afundada em dívidas, sem emprego por causa da mancha na reputação. É karma. Confesso que não senti nenhuma satisfação com a história. Apenas uma estranha paz, como se um ciclo tivesse se fechado definitivamente. Ontem, aconteceu algo que nunca imaginei. Eu estava no shopping com Luísa,
comprando algumas coisas para o bebê, quando vi Camila na livraria. Ela não me viu, e meu primeiro instinto foi desviar o caminho. Luísa percebeu minha hesitação e perguntou o que houve. Contei quem era. Quer ir falar com ela? Não sei se devo. Faça o que sentir ser certo para você. Estarei bem aqui. Respirei fundo e caminhei até a livraria. Camila estava na seção de autoajuda, folheando um livro. Quase não a reconheci. Estava mais magra, com olheiras visíveis, vestida simplesmente. Nada do visual produzido que sempre mantinha. Oi, Camila. Ela levantou os olhos e ficou paralisada. Pedro! Como você está? Sinceramente, já estive melhor. Ela tentou sorrir, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Soube que você seguiu em frente. Ouvi dizer que está com alguém. Sim, aquela é Luísa. Apontei discretamente para onde Luísa esperava, olhando algumas vitrines. Estamos esperando um filho, Parabéns. ela disse, genuinamente. Você parece feliz. Estou. E você? Estou reconstruindo minha vida. Cometendo menos erros, espero. Ela fez uma pausa. Pedro, eu sinto muito por tudo. Sei que não significa nada depois de tanto tempo, mas preciso dizer. O que fiz com você foi imperdoável. Já faz muito tempo, Camila. Você soube o que aconteceu? Com Gustavo e... Soube, Patrícia me contou. É karma, né? Eu mereci. Respirei fundo. Ninguém merece sofrer, Camila. Mas nossas escolhas têm consequências. Espero que você encontre seu caminho. Você parece diferente. Ela observou. Mais forte. É porque eu estou malhando. Brincadeira. As pessoas mudam quando precisam. Luísa se aproximou, sentindo que a conversa estava se prolongando. Apresentei as duas brevemente. Não houve hostilidade. Apenas uma educação distante. Foi bom te ver, Pedro. Camila disse. Sua esposa parece ser uma pessoa incrível. Ela é. Boa sorte, Camila. Nos despedimos e saí com Luísa. Não senti raiva, nem satisfação com o sofrimento de Camila. Apenas aquela mesma paz estranha, a certeza de que a vida tinha feito seu trabalho sem que eu precisasse mover um dedo. Agora estou em casa, Luísa dormindo ao lado, nosso filho chutando em sua barriga de 6 meses, Hattie roncando no tapete. Digito esta história porque sinto que preciso compartilhá-la. Talvez para finalmente encerrá-la completamente. Talvez para ajudar alguém que esteja passando pelo mesmo inferno que passei. Nunca imaginei que estaria aqui quando encontrei Camila e Gustavo naquela cama. Naquele momento, senti como se minha vida tivesse acabado. Hoje eu sei que foi apenas o fim de um capítulo ruim e o início da história que eu realmente deveria viver. A lição que aprendi? Confiem no tempo. Não abram mão dos seus valores por ninguém. E lembrem-se, traição nunca é sobre a pessoa traída, mas sobre o caráter de quem trai. Vou ter um filho em 3 meses. Vamos chamá-lo de Theo. Vou ensinar a ele o que meu pai me ensinou. Que caráter é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E que no final das contas, é também a única coisa que realmente importa.